Fala, meus definidores e definidoras. Definidores porque é quem define as jogadas. Vamos lá, galera, falar dos noves. E por que é uma posição tão difícil, por que é uma posição tão cara e por que parece que tem mais dinheiro do que jogador para essa posição em futebol de alto nível. É a posição mais cara? Você imagina, o orçamento do Real Madrid, 700 milhões de euros. O Real Madrid vai ganhar 700 milhões de euros. Na última temporada, acho que foi 615, 715, 720. Você imagina que o Real Madrid termina a temporada com 110 gols. O Benzema participa de 40. Entre gols e assistências, ele te dá 40 gols. Então, ele te dá um terço mais ou menos dos seus gols. Ele poderia representar um terço do seu orçamento. É por isso que eu falo que gol é caro. Claro que o Benzema não representa 210 milhões, mas simplesmente o resultado esportivo que você tem está muito ligado aos gols, porque é um esporte de poucos gols. Não é igual no basquete que saem 40 cestas por jogo, sai 2 gols por jogo, às vezes 3 e tal, mas assim, a média de gols dos times não passa muito dos grandes times de 2,5 gols por jogo. Então, se um cara te representa 1 gol por partida quase, metade dos seus problemas está solucionado. Se você precisa de 2 gols e pouco, o cara te dá 1, o outro gol você precisa construir esse aqui, o cara vai te dar. Mas não é qualquer jogador que vai fazer isso. Depende da característica do seu time, depende da característica dos outros jogadores, se o seu 9 vai melhorar ou se ele vai ofuscar outros jogadores. Então, não é uma busca nada fácil e todo mundo sabe. Então, é tão difícil e quem vai vender também sabe que é difícil e que o outro vai pagar muito dinheiro por aquilo. Se você tem um jogador que te dá 50 gols, você vai terminar a temporada muito à frente de quem tem um cara que te dá 25. Porque esses 25 gols de diferença vão valer o quê? 15 pontos no Campeonato Nacional, uma fase a mais no mata-mata, um confronto direto vencido. E isso é o tipo de coisa que depois, nos 700 milhões que o Real Madrid vai ganhar, ou que um grande clube vai ganhar, vai fazer a diferença. Por isso o 9 é tão caro, por isso o 9 é tão difícil e por isso está todo mundo atrás. Sobre características, primeira coisa, o principal 9 hoje que existe no mercado, ou que pode estar no mercado ou não, é o Harry Kane. Né? O Haaland não está no mercado, o Mbappé não quer ser um camisa 9, eu acho que poderia ser, ele não quer ser um camisa 9. O Lewandowski não sai do Barcelona. O Benzema acabou de sair do Real Madrid. Então o 9 é Harry Kane, a bola da vez para todo mundo. Para mim é um jogador muito, mas muito mesmo, mais Real Madrid do que Bayern de Munique. Porque ele é um jogador mais Benzema. Ele vai sair da área, ele vai dialogar com os meio-campistas, ele vai abrir espaço para o Vini, ele vai lançar o Vini, ele vai fazer a mesma coisa com o Vinícius, ele vai tabelar com esses caras e quando precisar do Harry Kane na área, ele também está lá. Então, como ele completa muito mais o time, eu acho que o Real Madrid se acostumou muito mais a ter o Benzema fazendo isso. E quem tem característica que faz isso hoje no futebol mundial de alto nível é o Harry Kane. Então, se o Real Madrid precisa de um 9, eu não teria nenhuma dúvida de ir atrás do Harry Kane. Porque no ano que vem, talvez o Mbappé, talvez o Haaland. Cara, o Harry Kane te dá por muito tempo ainda, lá ele. O Harry Kane tem 30 anos, não se machuca. Ele jogou, acho que 37 rodadas do último campeonato inglês. Ele participa de mais de 40 gols há muitas temporadas. Ele é um cara que já mostrou que dá resultados, que está sempre em campo, é ponta firme e que dá resultados em gols e assistências também. O Harry Kane te dá tudo o que você precisa de um camisa 9 e até muito mais. Jogar com Kane, às vezes, é jogar com 9 e com 10, porque ele também faz de armador. Então, por características de jogo, eu acho que é muito mais Real Madrid que Bayern. Porque eu não estou pensando no Bayern na última temporada, que não teve o 9. Teve o Choupo-Moting, às vezes, que fez lá os seus golzinhos e que serviu de referência para que o time não perdesse o vício que tinha no Lewandowski. E que é um clube com DNA de ter um 9, o Bayern de Munique. Quer ter um atacante entre os dois zagueiros, que fixa esses zagueiros, que serve de parede para Thomas Müller, para Sané, para puxar a marcação. E quando o Bayern foi melhor na última temporada é quando teve a figura do Choupo-Moting. Não pelas qualidades do Choupo-Moting, que é um bom atacante, mas também assim, é um atacante experiente e bem mais limitado do que é o Lewandowski. O Harry Kane, acho que não é tão abridor de braços como o Choupo-Moting e Lewandowski. Para escorar para zagueiro, para ganhar da casquinha no alto e tal, ele até pode fazer isso, mas ele é melhor fazendo outras coisas. Eu acho o Harry Kane menos explosivo também. Então, o Leva, pela capacidade de explosão que ele tinha em 25 metros, se você esticasse uma bola para ele, se você precisasse de um cruzamento tenso no primeiro pau, ele ainda fazia isso no Bayern. E o Harry Kane, eu acho que ele vai te dar uma outra cadência de jogo, acho que ele vai jogar em uma outra velocidade, uma outra rotação
que a não ser que o Bayern de Munique queira se adaptar e jogar um pouco diferente a partir de agora, mas eu estou tomando como mira um Lewandowski, o Kane é bem menos Lewandowski do que, por exemplo, o Victor Osimhen, que é um jogador que, do ponto de vista de mercado, é bem mais caro, é mais jovem, pode te dar mais tempo de retorno. Se não te der retorno, você pode vender e pode recuperar parte desse investimento. Por isso que o Harry Kane custaria cerca de 100 e o Osimhen custaria cerca de 150, 200 milhões de euros. Mas o Osimhen é um cara que joga de costas, que tem explosão, que dá casquinha, que abre braço para segurar zagueiro. Ele faz mais isso do que o Kane. Muito menos contrastado, teve 2 boas temporadas no Napoli, já tinha passado, acho que pelo futebol alemão, sem destaque também, mas que por características é mais parecido com o Lewandowski. O Leva foi refinando o jogo dele, a partir do momento que teve no Bayern de Munique, deu uma entrevista recentemente falando que o Guardiola ajudou muito. Posicionamento de corpo, onde receber a bola, em quais situações receber a bola, jogar um pouco mais de esquerda para não estar sempre muito óbvio para a marcação do zagueiro, então usar mais o outro lado do corpo dele também. Orientação corporal é muito importante e o Leva melhorou muito no Bayern, coisa que o Osimhen também poderia fazer. O Osimhen ainda pode melhorar no Napoli, inclusive, pode todo mundo sempre evoluir, mas a característica de um atacante mais rompedor, mais presença de área e quase que mais trombador, mas não é só isso, porque eles fazem muito mais do que trombar, eu acho que é muito mais o que o Bayern está acostumado a ter do que o Harry Kane é. Eu acho que hoje, dos que a gente vê no mercado ou que vem que talvez possam ser jogadores transferíveis, é quem mais faz isso. O Darwin Núñez do Liverpool poderia ser, mas o Liverpool acabou de contratar e não está pensando em abrir mão do Darwin Núñez. Então, por características, se eu fosse o Bayern de Munique, eu iria atrás mais do Osimhen do que atrás do Harry Kane. E se eu fosse o Real Madrid, eu não pensaria, não esperaria por Haaland. Eu acho que Haaland, Vinícius e Rodrigo pode dar certo e sempre pode dar certo. Mas eu acho que são 3 caras para correr, são 3 pistas de avenida, né? Os 3 precisam de um corredor para correr. Enquanto se você tem Rodrigo e Vinícius, o atacante faz uma ponte entre eles. Eu estou convivendo muito com Fred e Caldeira, estou quase começando a ficar poético. Você precisa mais de um atacante que faça ponte entre essas 2 avenidas do que uma avenida mais, uma faixa mais nessa avenida. Então, eu acho que o Harry Kane funcionaria melhor no Real Madrid do que o Haaland daqui a um ano. E não tem nenhuma garantia que o Haaland vai para o Real Madrid daqui a um ano também. Então, eu, se fosse o Real Madrid, não esperaria por Mbappé, não esperaria por Haaland, iria atrás do Harry Kane, te daria o que você precisa, e a nova estrela do mundo e tal, não sei o quê, eu faria o Vinícius Júnior. Já é o seu camisa 7, já está lá há muito tempo, já está dando resultados, participa de mais de 40 gols nas 2 últimas temporadas, quase 50 ou até mais de 50, acho que ele chegou a participar entre gols e assistências nas 2 últimas temporadas. A minha grande estrela seria o Vini, o Rodrigo, um muito bom jogador por ali também, que pode ir melhorando e quem sabe até rivalizar, e um camisa 9 que fizesse a ponte entre os dois, que melhorasse os dois e também participa de muitos gols, como o Harry Kane, que te dá 40 gols por temporada entre gols e assistências. Para mim, a conta fecha muito facilmente de Harry Kane. Mbappé vai ser um problema daqui a um ano para o Real Madrid, na minha visão, porque ele não quer jogar como 9. Se ele quisesse jogar como 9, perfeito. Ele não quer jogar como 9. Então é um problema. Porque ele quer jogar na esquerda. E na esquerda já tem o Vini. E o Vini não vai jogar centralizado. Colocar uma Ferrari numa estrada de terra. Não é característica dele jogar ali. Então... E Haaland também eu acho que não é o ideal para o estilo de jogo de Vinícius e de Rodrigo. Então eu, se eu fosse o Real Madrid, iria atrás. O Harry Kane é um clube que tem capacidade econômica e poder de atração pela camisa e pela história de conseguir seduzir Harry Kane e de negociar com Daniel Levy, proprietário do Tottenham. Sobre os outros jogadores que talvez teriam para aquela função. Gonçalo Ramos do Benfica, por exemplo. Boa presença de área com um pouco mais de mobilidade. Fez boa temporada, mas a partir de abril caiu bastante. Então acho que hoje o Gonçalo Ramos gera um pouco mais de dúvidas. Vi que Manchester United estaria interessado, mas eu acho que o final de temporada dele deixou mais dúvidas, talvez para ele dar esse salto para ser desejado por todos os grandes clubes. Uma palhinha sobre Endrick e Vitor Roque. O Real Madrid tem capacidade de ir atrás de um 9 do futuro. Contrata aqui essa promessa brasileira, está indo muito bem, pode melhorar muito. Contrata para chegar daqui a 2 anos e ver o que acontece. O Barcelona não tem capacidade de buscar um Haaland, um Harry Kane, um Osimhen, um Gonçalo Ramos. O Barcelona não tem capacidade de buscar um 9 que já está pronto, que já está consolidado.
Por que conseguiu buscar o Lewandowski? Porque custou 50 milhões, 35 anos, e porque o Leva quis muito vir para o Barcelona, muito. Fez muita força para vir. E também com 35 anos, 50 milhões de euros, o Barcelona também fez um esforço econômico grande para trazer ele. Trazer um atacante no auge, técnico, físico, idade, tempo de retorno que ele vai te dar, o Barça não tem condições. Então ou ele vai nos de 35 ou ele vai nos de 18, que ainda não estourou. Porque o Endrick, como já era mais de projeção, que custava 60, mais os impostos 72, o Barça não teve condições. No Vitor Roque, que o Real Madrid não se interessou, porque já tinha pegado o Endrick, o Barça tinha mais condições de ir atrás. E eu acho que é uma boa. Como você não consegue contratar essas certezas da faixa etária ideal, eu acho que é uma boa apostar no Vitor Roque, porque o Leva ainda vai te dar 1 ou 2 anos bons, e o Vitor Roque pode chegar aqui e se desenvolver nesses 1, 2 anos para assumir o lugar dele depois. Caso não se desenvolva e não assuma, você ganha tempo até conseguir contratar um outro atacante, melhorar sua situação econômica e ver se aparece algum outro atacante por aí. Meu povo, é isso daqui, hein? O que preparei para vocês sobre os camisas 9, especialmente Harry Kane e Osimhen, e também um pouco dos brasileiros que vão chegar aqui na Europa daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado. Faça o favor de dar like aqui e de se inscrever no canal. Até a próxima, hein, gente? Valeu!